Ferraioli integrava o movimento Magistratura Democrática, movimento de magistrados na Itália, que atuavam, eram ativistas políticos e que buscavam fazer a revolução desde dentro do poder judiciário, desde dentro do sistema de justiça criminal italiano, apontando todas as suas mazelas e as suas imperfeições como algo que merecesse a própria implosão daquele sistema em substituição por outro sistema melhor. A justiça italiana para ele era burguesa. No texto que analisamos na aula anterior, Marxismo e questão criminal, que se encontra disponível na rede mundial de computadores, inclusive, né, ele dizia, com todas as letras, isso. Eu vou transcrever, vou ler aquilo que está ipsis literis no texto. Ele diz que a socialização dos meios de produção, a superação do trabalho assalariado e a recomposição social do trabalho, que são os eixos de todo o projeto de transformação da sociedade burguesa, digno de chamar-se socialista, podem ser entendidos também como elementos de uma terapia estratégica contra o delito. O delito não nasce da consciência individual, mas da organização dos espaços sociais que não permitem a liberdade como autorrealização do indivíduo. Então, o socialismo como transição a uma sociedade menos seletiva, hierárquica e burocrática é também a transição rumo a situações sociais menos marginalizantes e estigmatizantes, quer dizer, menos criminógenas. O socialismo é o projeto de uma sociedade para a qual a destruição dos lugares antissociais do nascimento dos delitos, sobretudo a instituição carcerária, é um efeito da sua própria estrutura. Não uma sociedade mais moral, mas uma sociedade libertada das categorias da ética cristã burguesa. Uma sociedade sem moral, porquanto a instância moral será resolvida de forma materialista na organização sinérgica dos interesses e da liberdade. Então aqui Ferraioli diz a que veio. A ideia é destruir a ordem cristã burguesa, a moral cristã burguesa que sustenta essa ordem, o edifício jurídico que é baseado nessa moral cristã burguesa, trocá-la por uma visão materialista de mundo. Tudo isso em nome da liberdade. Então aqui ele diz a que veio, aqui ele diz o que ele pretende destruir, respondendo a pergunta que Croce faria a ele. Isso ficou colocado em um documento que foi firmado por ele dentro do movimento Magistratura Democrática, lá na Itália. Esse documento chama-se Per una Strategia Politica di Magistratura Democrática. Um documento que dizia qual era a finalidade do movimento. Então, o Luigi Ferraioli e outros dois magistrados chamados Salvatore Senesi e Vincenzo Acatatis, eles escreveram essa estratégia política que, na verdade, é o norte, aquilo que eles pretendem realmente fazer, que é o norte de todo o ativismo judicial, de toda a juristocracia que vem sendo implementada por esses pensadores marxistas, globalistas, até hoje, e vai até hoje para o nosso país. Documento da década de 1970, ano de 1972, de um congresso em Roma do movimento Magistratura Democrática. Dizia Ferraioli e seus dois colegas que o Magistratura Democrática era um movimento de ruptura com o grande voto ideológico da justiça que ele considerava burguesa. Segundo ele, os juízes, a justiça, o sistema era burguês. E os juízes que integravam esse sistema haviam feito um grande voto ideológico. Até hoje nunca apresentaram nenhum documento dizendo onde foi que uma organização burguesa, uma organização burguesista, cooptou juízes, e esses juízes fizeram um documento como esse, o documento que o Ferraioli fez. Mas nesse documento ele dizia mais, dizia que é função do magistrado elaborar uma interpretação evolutiva do direito, evolutiva no sentido de evoluir do capitalismo para uma sociedade pós-capitalista. E dizia ele também que os magistrados democráticos, se não for assim, não é democrático, devem organizar-se como componentes do movimento de classe e dar vida a uma jurisprudência alternativa, que consiste em aplicar até as últimas consequências os princípios subversivos do aparato normativo burguês. Ou seja, o magistrado democrático mesmo não é o burguês. Logo, ele vai entrar dentro do sistema burguês e vai subverter o aparato normativo do sistema burguês. Ou seja, ele vai transformar
através dessa interpretação evolutiva da jurisprudência alternativa, o aparato normativo burguês em um aparato progressista. E assim, ele justifica o que ele chamava de função supletiva dos magistrados, que diante de qualquer lei poderiam inventá-la do nada, né, mediante uma interpretação considerada inovadora, à luz dos costumes e das mutações sociais em ato, até o ponto de subverter o próprio sentido literal da lei. Isso se vê muito hoje em dia, justamente com esses grupos de pressão, esses movimentos sociais e muitos magistrados de esquerda dizendo que a justiça deve ser fluida, ela deve ouvir esses movimentos sociais, eles é que estão trazendo essas mutações sociais em ato. E é através de ouvir esses movimentos sociais, na verdade, braço ativista do globalismo, que nós vamos progredir enquanto sociedade, só se for progredir para o abismo globalista. Então, essa é a estratégia política delimitada por Ferraioli naquele documento, né, em que colocou o direito alternativo e a jurisprudência alternativa como primeira bandeira ativista do movimento. Que depois ele vai pegar esse arcabouço todo e vai embelezar e transformar no garantismo penal. Então nós temos aí uma utopia, colocada como pressuposto, ou seja, ideologia pura, a serviço de um pragmatismo raivoso, cruel, um pragmatismo implacável, que é a destruição da ordem. E como é que isso aí acaba sendo colocado em prática? Como é que isso aí contamina o sistema de justiça criminal? Através de uma articulação. Uma articulação que vai fazer a crítica do sistema penal, que é um sistema considerado irracional e ilegítimo. O garantismo penal, ele se diz positivista. Só que esse positivismo, do garantismo penal, ele não é o positivismo do Hans Kelsen, aquilo que Ferraioli chama de paleojuspositivismo. Ou seja, o que o legislador inventou é lei e acabou, e os valores morais não interessam para nada. Não. Existe uma luta de classes por trás e que tem que ser considerada como um norte para a imposição de leis e normas constitucionais. Isso que legitima o sistema, os valores das revoluções. Então, ao mesmo tempo em que se prega isso, se tem como pano de fundo do garantismo os postulados da luta de classe e da criminologia crítica. Criminologia crítica, representada pelo seu expoente máximo Alessandro Barata, diz que o sistema de justiça criminal é irracional e ilegítimo, por quê? Porque ele serve para manter uma hegemonia de classe. O sistema, ele é na verdade, uma técnica de controle social violenta, ineficaz, que não consegue cumprir a sua função. Então, parte-se da ilegitimidade do sistema. Isso é o pano de fundo do garantismo, da dogmática garantista. Aí elas se articulam. E o garantismo, baseado nesse pressuposto, ele vai exercer uma função legitimadora. Ele será um fio condutor do sistema penal. Ele não será apenas uma doutrina, uma teoria, e sim uma instância que subordina a própria aplicação da lei. Será o chamado positivismo de combate, ou o positivismo crítico, ou seja, se vai analisar a lei e se dá conteúdo às próprias normas constitucionais, direitos, princípios e garantias fundamentais da Constituição, à luz dos valores revolucionários, que serão implementados através da crítica do sistema burguês. E essa articulação entre criminologia crítica e a dogmática garantista que vai resultar na política criminal laxista. A política criminal que será levada a efeito tanto pelo executivo, quanto pelo legislativo e quanto pelo judiciário. A política criminal exercida pelo executivo deverá considerar que a prisão é má e não se deverá, por exemplo, investir em prisões.
O legislador deverá criar cada vez mais penas alternativas, porque a prisão é um lugar a ser extinto. E as penas deverão ser cada vez menos proporcionais à gravidade dos fatos praticados, já que a pena de prisão não resolve. E o judiciário irá interpretar essa legislação, que já vem criada de forma laxista, de forma mais laxista ainda, para criar mais e mais frouxidão na aplicação da lei. Leis frouxas interpretadas frouxamente vão servir de substrato para que novas leis frouxas sejam criadas e sejam, assim, sucessivamente interpretadas cada vez mais frouxamente. Por quê? Porque a crítica do sistema penal, como irracional e ilegítimo, e o próprio resultado da aplicação desse método vai gerar mais caos na sociedade, mais criminalidade, que será colocada, será imputado à própria sociedade. Portanto, eles terão mais um motivo para criticar esse sistema irracional e ilegítimo, a tal ponto que se chega num caos, de tal forma que somente um poder totalitário poderá colocar freio a esse caos. E aí as pessoas já estarão pedindo, pelo amor de Deus, eu entrego tudo, minha liberdade, meus bens, meus direitos todos, desde que eu consiga pelo menos sair na rua e não ser morto por um assaltante na esquina. Então esse é um círculo vicioso que essa articulação cria no nosso sistema. E nós estamos experimentando isso há mais ou menos uns 40 anos no nosso país.